Então o que nós temos nesse gráfico aqui, nessa figura desse trabalho? Nós temos a proporção, a porcentagem de pacientes em função da idade. Então de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos e assim por diante até pessoas acima de 85 anos. E essas cores aqui e essas legendas, essa legenda representa o número de doenças que a pessoa tem. Então olha só, clarinho. Pessoas jovens, nós temos grande proporção de pessoas que não têm nenhuma doença, é natural. À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai surgindo doença. Aqui tem essa linha vertical, tracejada, que vai apontar para pessoas acima de 60 anos. Então repare, acima de 60 anos, a quantidade, a porcentagem, a proporção de pessoas sem nenhuma doença diminui muito em comparação com as pessoas jovens. Em contrapartida, nós temos uma grande parcela da população acima de 60 anos que apresenta pelo menos uma doença. Nós temos pessoas que apresentam mais de 8 doenças. Então, quer dizer, tudo isso vai gerar um desafio e oportunidade aí dentro da área da saúde. Eu também aproveito esse gráfico para dizer que, infelizmente, em que pese o processo de envelhecimento ser fisiológico, ele é acompanhado pelo aumento de prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes mellitus, hipertensão arterial, aterosclerose, o aumento da prevalência de doenças neoplásicas, ansiedade, depressão, entre outras doenças, e todas essas doenças, evidentemente, elas precisam ser tratadas, quer seja pelo tratamento farmacológico ou por meio de tratamento não farmacológico, e dentro dessa área eu vou mostrar para vocês o tratamento do paciente por meio do treinamento físico, por meio do exercício físico regular, e eu espero que ao final da aula vocês tenham uma visão bastante abrangente de como o profissional da saúde, ou especificamente como médico do esporte, deve lidar primariamente, basicamente, com a pessoa idosa. Nós também teremos desafios na área econômica e social. Então vocês acompanharam aí, em 2019, foi aprovada no nosso país uma reforma da Previdência. Esse é um movimento mundial. A população ela está envelhecendo e os diversos países já fizeram pelo menos uma reforma da Previdência. Então no Brasil, a reforma que foi aprovada em 2019 determinou uma idade mínima para se aposentar. 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Recentemente teve uma reforma da Previdência que foi aprovada na França, então gerou tumultos aí na cidade de Paris e outras cidades francesas, da população indignada, enfim, mas esse é um movimento que não tem muito como fugir, senão o sistema previdenciário ele vai quebrar, e vários sistemas previdenciários, inclusive aí o sistema brasileiro do nosso país, passa por bastante dificuldade, em que pese já terem tido várias reformas da Previdência. Então tudo isso são desafios e oportunidades que se descortinam. Veja só, esse gráfico é um gráfico do IBGE, disponível aí em diversos sites de finanças pessoais e etc., mostrando que, infelizmente, é uma pequena parcela das pessoas idosas que são independentes financeiramente, cerca de 1%. 25% precisam continuar trabalhando, o que é louvável, nada contra o trabalho. 28% depende de caridade e 46% depende de ajuda de parentes, dos filhos, etc. Então a gente vai ter que lidar com isso, nós já estamos lidando com isso de alguma maneira.